Olá, meus queridos. Boa tarde, graça e paz. Estamos aqui mais uma semana, mais uma vez, para estarmos juntos estudando e aprendendo da palavra de Deus, enriquecendo os nossos conhecimentos e a nossa alma, nosso espírito, para que possamos estar conhecendo mais do Senhor. E isso é maravilhoso diante de Deus, né? Que possamos estar com nossos corações em oração, com os nossos corações ligados no Senhor, para que possamos receber de Deus, dar ao Senhor nossa adoração e receber de Deus melhor, que Ele só tem coisas boas para nos dar. Bom, esse mês a gente está falando sobre o SOS de Deus. Socorre-me, ó Senhor, o socorro que vem do Senhor. Então, no primeiro domingo, eu quero só relembrar para vocês, fazer uma recapitulada. E lembrando, sempre peguem a Bíblia. Se vocês não pegaram ainda, dê uma pausa no vídeo, corre lá, pegue sua Bíblia, pegue também seu caderno de anotação. Anote o que vai ser dito aqui, que a gente vai fazer perguntas depois. E isso é bom para que vocês aprendam, porque nosso objetivo é que vocês aprendam e cresçam espiritualmente. Tá bom? E é privilégio de Deus estar aqui mais uma semana. Eu sou muito grata a Deus por isso. Vocês são todos uns presentes de Deus. E eu me sinto privilegiada por fazer parte desse grupo, por fazer parte desse ministério e por poder aprender junto com vocês, porque eu aprendo muito quando eu vou dar aula para vocês. Então, esse mês a gente está trabalhando o SOS de Deus, um tema maravilhoso, muito propício para o nosso período, né? Esse período de pandemia, um período que a gente precisa pedir socorro mesmo ao Senhor por nossa nação. E eu tenho fé que o Senhor tem nos socorrido. Já estamos quase terminando aí esse processo e o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas. Então, vamos lá. O primeiro domingo, a primeira aula foi falando sobre o Salmo 121. Salmo 121, versículo 1 e 2, que diz: leva meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É um salmo escrito pelo rei Davi, que nesse período ainda não era rei, mas escreveu num momento de angústia na sua vida, e ele olhou para os montes e perguntou: de onde me vem o socorro? E logo em seguida vem a resposta, que é de Deus, nosso Deus grande, que fez os céus, fez a terra e fez todas as coisas. Ali também a gente citou como exemplo a história de José. José, que era conhecido como o sonhador, porque ele sonhava muito, Deus falava com José através de sonho. E José, ele interpretou o sonho do faraó. E por isso ele se tornou governador do Egito. José foi preso, vendido como escravo, preso injustamente, sofreu, mas o Senhor foi fiel na vida de José. O Senhor, ele resgatou a José naquela situação e tornou José como um governador, uma pessoa de grande influência na terra do Egito. Então Deus, ele é fiel nas nossas vidas. Quando a gente crê, a gente precisa crer tão somente que Deus pode todas as coisas e ele fará o melhor nas nossas vidas, não é? Então, muitas coisas acontecem conosco porque Deus permite, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos crer que Deus, ele pode todas as coisas. Sempre quando acontecer alguma coisa de ruim, o Senhor tem um propósito por trás de tudo isso, assim como diz sua palavra em Romanos 8:28, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que possamos ter essa mensagem fixada na nossa cabeça, que quando a gente está triste, angustiado, alguma coisa que aconteceu que nos angustia, sabemos que Deus, ele tem um propósito e que o nosso socorro, ele vem do Senhor. Quando a gente verdadeiramente ora e pede a Deus, o Senhor, ele verdadeiramente nos socorre. Então, na aula de Tia Branca falou também, né, sobre o socorro que Deus deu na libertação do povo hebreu. O povo hebreu, depois que José se tornou governador e a família de José foi para o Egito, os hebreus se tornaram muito numerosos ali no Egito e um faraó que não conhecia José, né, pegou aquelas pessoas hebreias e tornaram escravos.
e o povo hebreu passou 400 anos escravo no Egito. Mas ele pediu socorro, o povo de Deus pediu socorro e o Senhor socorreu, dando Moisés, o libertador, e o povo foi liberto. Assim também Tia Branca falou, não é, sobre a libertação do povo da Babilônia, né? Eles ficaram exilados na Babilônia por 70 anos e Deus deu a libertação também. Então Deus, ele é maravilhoso nas nossas vidas e ele continua sendo o mesmo Deus, né? Também na aula passada, tia Ariane falou sobre Daniel, né, que foi jogado na cova dos leões para ser devorado por leões, porque ele orava a Deus. Veja só que coisa terrível, né? Ele foi criada uma emboscada para ele, né? E Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, e por causa disso seus inimigos conseguiram jogar Daniel na cova dos leões. E veja como é maravilhoso e importante sermos fiéis a Deus. Quando a gente faz a coisa certa, o Senhor estende a sua mão para nós e nos ajuda, nos guia, nos orienta. E assim, essas histórias que foram faladas aqui, eu quero deixar claro para que vocês verdadeiramente entendam que não são histórias, contos de fada. São verdadeiramente fatos que aconteceram. Realmente Daniel foi jogado na cova dos leões. Realmente o povo hebreu ficou cativo no Egito por 400 anos e Moisés ele veio e com a ajuda de Deus libertou aquele povo. Moisés foi ali aquela pessoa, o guia, o libertador, um dos grandes líderes guiados por Deus. Então não é história de conto de fada, é verdadeiramente verdade. Tudo que está na Bíblia relatado foram fatos reais que o Senhor nos permitiu o privilégio de conhecer. E se eu for falar aqui sobre outras e outras histórias, eu tenho muitas histórias para contar de que Deus ele libertou o seu povo, de que Deus socorreu o seu povo, de que Deus ajudou o seu povo. Mas agora eu quero falar sobre o principal socorro que Deus nos deu. Qual será o principal socorro que Deus nos deu? Quem é que sabe me dizer? Bom, nosso principal socorro, ele veio através de Jesus Cristo. Esse é o principal socorro, crianças. Quando Jesus Cristo ele morreu na cruz por nós, ele nos socorreu, nos dando a salvação, perdão dos nossos pecados. Vamos lá abrir nossas Bíblias no livro de João 3, 16 e 17. É um versículo muito conhecido, eu sei que vocês conhecem, mas eu quero que vocês leiam junto comigo. Peguem suas Bíblias e vamos lá ler juntos. João 3, 16 e 17, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bom, nós sabemos que no princípio Deus criou todas as coisas, né? Deus criou as árvores, Deus criou os animais, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem sem pecado. Deus criou o homem perfeito. Criou Adão, criou Eva para que vivessem no paraíso e fossem livres da morte. Adão e Eva não iam morrer porque eles não tinham pecados. Eles eram a imagem e semelhança de Deus. Mas, devido ao pecado entrar no mundo através da desobediência de Adão e Eva, de terem comido o fruto proibido, que Deus disse que eles não comessem, daí em diante o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, não é? Então, a partir daí, nós fomos destituídos da glória de Deus, assim como diz a palavra do Senhor. Quando o pecado entrou no mundo, através daí as coisas começaram a tornar um rumo diferente. Mas Deus ele tem um plano especial para todos nós. Ele tinha um plano maravilhoso, que era de enviar o seu Filho para nos livrar de todo o pecado. Quando Jesus Cristo ele veio para o mundo, ele viveu nesse mundo junto com a gente 33 anos. Jesus ele veio para o mundo, nasceu de uma mulher, viveu 33 anos aqui. Nos 33 anos, 3 anos foram de ministério,
né? Foram 3 anos fazendo a obra do Senhor, pregando e levando o evangelho mesmo. Mas quando Jesus Cristo ele veio para cá, ele não veio para nos condenar dos pecados. Ele não veio para mostrar que somos pecadores. Ele não veio para dizer que somos ruins. Ele veio para mostrar que nós temos a salvação através dele. Jesus ele veio para nos salvar, para nos livrar do pecado. Jesus Cristo ele veio nessa terra, ele não pecou. Ele não pecou, ele foi tentado de todas as maneiras e ele não pecou. Então Jesus Cristo ele não merecia morrer. O que é que a Bíblia fala sobre o pecado? Vamos lá ver. Vamos lá ver em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus Cristo, se não fôssemos Jesus Cristo, nós estaríamos mortos, porque nós somos pecadores, nós temos uma natureza humana pecadora, desde a época de Adão e Eva. Então Jesus Cristo ele veio para o mundo, ele não pecou em nenhum momento, mas ele se fez sacrifício por nós, levando aqui, nossas tristezas, as nossas maldições, as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas angústias, nossa condenação com ele através da cruz. Quando ele se sacrificou na cruz, quando ele se fez sacrifício vivo por nós, Jesus Cristo ele se auto-amaldiçoou, porque estava na cruz, para que possamos ter uma vida eterna com ele. Quando Jesus Cristo ele ressuscitou, ele venceu o mal. Ele venceu o mal e a partir daí passamos a ter uma vida com ele. Então Jesus Cristo ele veio para o mundo para nos livrar do pecado, nos livrar do mal, mostrar que ainda existe uma esperança, mas que para isso precisamos crer no Senhor. Precisamos tão somente acreditar que realmente Jesus Cristo ele veio para o mundo, ele se sacrificou por nós, ele morreu por nós, mas ele ressuscitou e está com o Pai, está com Deus, à direita de Deus, nos aguardando, nos esperando para quando a gente, para o momento certo, vir nos buscar para que possamos estar com ele. Mas para isso precisamos crer tão somente que o Senhor verdadeiramente ele nos ama e nos perdoa os pecados. Então, nós somos pecadores, mas Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele nos deu a salvação, ele nos deu a vida eterna com ele nos socorreu dessa condição de pecado, Tem o que diz aqui, em Romanos, capítulo 6, versículo 14, diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estar debaixo da lei, e sim, não estar debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem domínio sobre nós mais, porque a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo e entende que ele é o único e suficiente salvador da nossa vida, nós temos o Espírito Santo de Deus e ele nos ajuda, nos orienta. Quem aqui já fez alguma coisa de errado e deu aquele incômodozinho assim, aquela coisa que incomoda? Eita, eu menti para minha mãe, era para eu ter dito isso e eu não disse, eu menti para minha mãe. E na mesma hora a gente tem aquele sentimento de culpa, aquela coisa que nos angustia. Sabe o que é isso? Isso é o Espírito Santo de Deus que nos incomoda, porque nós somos salvos. Nós temos o Espírito Santo de Deus porque Jesus Cristo se sacrificou por nós e nos enviou o seu Espírito Santo para que possamos ter uma vida. Então, quando a gente tem aquele sentimento de culpa, aquela coisa que a gente quando faz alguma coisa de errado, isso é bom. Isso significa que nós temos o Espírito Santo de Deus, temos que seguir a nossa intuição. Sentir esse sentimento que a gente tem quando faz alguma coisa de errado, quer dizer que a gente tem o Espírito Santo de Deus. Então, que possamos sentir, ter essa intimidade com Deus, que possamos ter essa necessidade de fazer a coisa certa, porque é diante de Deus o que é da vontade dele, que possamos ter uma vida diante dele. Não é porque Jesus Cristo morreu por nós e nos perdoa, a gente vai ter que estar pecando. Não pode. A gente tem que fazer a coisa certa
para que quando Jesus Cristo vir nos buscar, possamos estar prontos para ir com Ele, porque o Senhor já morreu por nós, já nos socorreu, já nos livrou do pecado, porque como diz a palavra de Deus, o pecado não nos domina, mas sim o Espírito Santo de Deus que está em nós. E estamos aqui aguardando a vinda de Cristo para que possamos morar com Ele, estar com Ele, viver com Ele. Imagina que coisa linda! Possamos viver para sempre com Deus, ali naquele lugar maravilhoso que Ele tem preparado para nós, porque Deus ele é maravilhoso. Tudo que Ele faz é muito bom, é perfeito e é agradável aos seus olhos. Então, em todas as histórias que foram faladas, de Daniel, de Moisés, de José, de tudo mais, de socorros que Deus deu, o principal socorro que o Senhor nos deu foi a vinda de Jesus para nos dar a salvação, para nos livrar dos pecados, para nos tirar dessa vida de pecado, né? Nos dar a salvação para que possamos viver com Ele para sempre. Mas para isso, não esqueça, nós temos que ter uma vida diante dele, fazer a coisa certa, procurar fazer a coisa certa e nos prepararmos todo dia, lembrando que Jesus pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento ele pode estar vindo nos buscar e nós temos que estar prontos diante dele. Então, crianças, que hoje Deus tenha falado aos seus corações, que Deus tenha tocado na sua vida e vocês tenham entendido que o principal socorro que Deus nos deu foi a vinda de Jesus Cristo para nos salvar, para nos livrar do mal, como diz lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, todo aquele que nele crer, nós precisamos crer para que possamos ter a vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, que Deus esteja conosco, nos ajudando a caminhar, a prosseguir, e que quando Cristo vir, nós possamos estar prontos, preparados para a sua vinda. E glórias a Deus por isso. Deus abençoe vocês e até a próxima.